Graças a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2 da palavra de Deus. Um dos profetas menores não é menor pela sua estatura, não pela sua condição de maneira nenhuma, mas é menor porque profetizou durante tempo menor. Então essa separação entre profetas maiores e menores, alguns profetizaram durante um período maior. Em Joel capítulo de número 2, é a palavra de Deus. Você encontrou? Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que você encontrar o capítulo 2 de Joel, você por favor procura o versículo de número 28, que é o que a princípio nós vamos ler. Joel capítulo 2, verso de número 28. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Feche seus olhos por um instante, feche seus olhos por um instante. Eu sei que muitos têm esse livro como se fosse simplesmente um livro, tanto que deixam fechado na tua casa, ou simplesmente aberto, não medita, mas eu sei que você tem esse livro como a viva, como a verdadeira, como a poderosa palavra de Deus. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra que Ele tem nos dado, e também por esse momento que Ele tem nos proporcionado na presença dEle. Feche seus olhos, abra a tua boca, e você tem liberdade para falar, para louvar e para agradecer a esse Deus. Deus amado, Pai poderoso, nós te louvamos, Deus, nós sempre te damos graças. Te damos graças, Deus, oh Pai Santo, porque Tu és maravilhoso, esse favor que nós não merecemos, mas o Senhor tem, Deus, dado para cada um de nós. Não merecemos, Deus, porque toda a carne, Deus, é inclinada para o mal, mas quando essa carne, ainda que ela seja inclinada para o mal, ela reconhece o Senhor como Deus, o Senhor como autor da vida, como Salvador. Oh Deus, o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, dá, derrama do Teu Espírito, e a pessoa passa a ser uma nova criatura, e tudo muda. Tudo na vida da pessoa muda. Então, Pai, nós temos sempre motivos para te louvar. Nós temos sempre, Deus, motivos para te glorificar, Deus, e para te agradecer. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de nós acordarmos pela manhã, Pai, e de tudo, Deus, estar no lugar. Pai Santo, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por nós estarmos bem. Sabemos, Deus, que nesse momento, Pai, muitas pessoas clamam por saúde. Clamam, Deus, ou com dores no seu corpo, Pai Santo, desesperadas até mesmo desejando a própria morte como se fosse alívio para si. Mas olha só, Deus, o Senhor tem nos feito estar bem, e nós cremos que isso não é por um acaso, mas o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Pai Santo, muito obrigado, Pai, e abençoa, Deus, esse momento. Apresentamos, Deus, mais uma vez esse momento, Deus, diante de Ti, porque nós estamos aqui, Deus, para ouvir, Deus, continuar ouvindo, Deus, a Tua voz, porque assim como está escrito, Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus, nós teremos a cada dia ser alimentados por Ti, alimentados pelo Teu poder, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, mano, por um instante. Se sente, por favor. Eu não sei se você tem acompanhado algumas notícias, alguns noticiários. Às vezes eu fico meio desligado. Às vezes eu chego a ficar uma semana sem assistir até mesmo um jornal, alguma coisa assim. Tem vezes que eu faço questão de isolar, porque é tanta manipulação que
falando, hoje fica um pouco longe, até mesmo disso que vai para dentro de casa. Depois a gente começa a se informar de novo para saber pelo menos o que acontece por aí nas esquinas, né? E durante essa semana teve uma notícia que esse vídeo ele fica passando de fundo, tá bom? Você pode pensar assim, poxa, pastor, que constrangedor, mas é para constranger, tá bom, amado? Cada vez, o apóstolo Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Cada vez que você olhar para esse sacrifício de Jesus, for por mim, por tua causa. Então, essas últimas notícias, essas últimas semanas, nós ouvimos bastante falar a respeito desse assunto. E é interessante as opiniões de muitas pessoas a respeito desse assunto. Muitos falam simplesmente como um fenômeno. Tantos tentam explicar isso, e tantos até mesmo tentam explicar aquilo que acontece, mas tem coisas, amado, que é impossível nós explicarmos, é impossível o homem, por mais estudioso que ele seja, é impossível ele explicar se ele não olhar para a Bíblia, se ele não reconhecer que Deus pôs a mão e que Deus fez acontecer porque está escrito. Tem coisa que é impossível o homem negar se está diante dos olhos dele. E muitos ainda negam, sabe, a grandeza de Deus, o poder dele, aquilo que Deus profetizou através dos seus homens, dos seus vasos lá atrás. Muitos negam aquilo que está acontecendo. Se olha para a violência, né? Se olha para tantas coisas, para a corrupção, para tantas coisas, falsos mestres, doutores, profetas, tem tantas coisas que acontecem, tanta coisa ruim do mundo. Muitos falam assim, não, mas ainda tem conserto, ainda tem jeito, ainda vai mudar, pode melhorar. Pode melhorar a minha vida e a tua vida na presença de Deus. O sistema do mundo não. O sistema do mundo é cada vez pior, é cada vez para baixo, porque se aproxima do fim. Então, se eu orar contra isso, eu vou estar orando contra a palavra. Eu sei que isso é inútil. Eu sei que isso é inútil, porque Deus ele não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus se entristece com as atitudes do homem, o homem não reconhecer aquilo que Deus faz. Mas Deus, ele não muda. A sua palavra é imutável. Todos os livros que você pega para ler são livros desatualizados, porque as pessoas vão escrever coisas que já aconteceram nas suas vidas, algum testemunho, alguma experiência que passou. Por mais que seja lançamento, é coisa do passado. Mas quando você pega a Bíblia, você fala, esse livro aqui é atual, é um livro bom para se ler, é um livro atual. Coisas do passado sim, mas coisas do presente estão acontecendo nos dias de hoje, e coisas que acontecerão no futuro, e coisas que ainda nem vão ser reveladas ao homem, mas já está escrito aqui que vão acontecer. Amém? Como nós falamos na terça-feira, algumas coisas Deus disse para João, escreve, são revelações, escreve aí, João. Outras coisas, João viu, ele disse, olha, isso você não escreve. Ou seja, é mistério. João viu, mas não era para ser escrito. Significa que é muito maior daquilo que nós imaginamos. Amém, amado? Então, nessas últimas semanas se falou muito sobre esse assunto, e principalmente em rodas de irmãos, né, cristãos. Estou falando de irmãos cristãos, né? Estou falando de roda de, às vezes, algumas pessoas que têm uma credencial, têm uma carteirinha até mesmo de membro, mas é piada pior do que todo mundo lá fora. Estou falando de roda de irmãos cristãos. Aqueles que pensam nas coisas que são de cima, do alto, e falam naquilo que edifica, como diz a palavra. Tá bom, amado? Cantam, salmos, enfim. E aí vai, falando de roda de cristãos. E nas rodas de muitos cristãos, de muitos irmãos que nós conversamos durante essa semana, se falaram a respeito disso e, puxa vida, como será que vai ser isso? Se chama até mesmo, se deu até mesmo o tema do que vai acontecer na terça-feira à noite, se deu o nome de lua de sangue. Olha só que interessante, porque esses fenômenos aí estão, claro, é escrito da palavra de Deus. Então, versículo 2 do capítulo 32, capítulo 2, versículo 32 de Joel, e aparecerá no céu, né, os sinais, esses sinais, os homens dos últimos dias irão ver. Mas algo assim interessante, irmãos, tudo bem, já vamos falar sobre os sinais, mas algo assim muito interessante. Olha só como é que está a próxima vinda do nosso Senhor. Olha só que interessante. Vai imaginando aí. Jesus diz que quando ele viesse, aí o anticristo iria reinar. Olha só que interessante. Mas só que o cenário para o anticristo já está armado praticamente. Significa que falta praticamente nada para Jesus voltar. O cenário do outro já está praticamente armado. Pronto. Então está muito próximo. E olha só que interessante.
Quando se fala nisso que aconteceria, como nós temos aqui, no capítulo 2, olha só, no versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Olha só que interessante, olha só que curioso. Coisas que irão acontecer lá para Israel, depois de 7 anos que Jesus voltar, depois de 7 anos de tribulação. Ele já está falando de coisas aqui, já está acontecendo coisas aqui, mas já fazendo relação com o clamor de Israel lá no monte, quando os judeus eles vão clamar devido à assolação do anticristo, vão clamar a Jesus, vão clamar ao Messias, porque até então não tem Jesus como Messias, mas simplesmente como um malfeitor, simplesmente como alguém, um agitador. Muitos têm Jesus como isso. Muitos judeus nem gostam de Jesus, porque vivem debaixo de uma mentira. Mas enfim, um versículo está ligando um acontecimento ao outro. Mas olha só, o sol, a lua está se convertendo, está nessa aparência de sangue nos nossos dias. Então está muito próximo de Israel clamar lá no Monte das Oliveiras, lá no monte onde Jesus vai descer, no clamor, sobre o clamor de Israel, depois de 7 anos de reinado do anticristo. Jesus vai descer, vai pisar seus pés sobre os montes vão se abrir, e aí vai vir um livramento sobre os judeus, sobre aqueles que são do Senhor. E é por isso que está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é uma passagem para nós, embora quando se entregue a vida para Jesus, o Senhor dá liberdade, dá oportunidade para que a pessoa seja salva. Mas aqui está falando a respeito lá do monte de Jerusalém, e fala a respeito do livramento, assim como tem dito o Senhor, assim como Ele já disse, assim como Ele já falou. Mas enfim, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, muitos eventos têm acontecido, muitos, vamos chamar assim de fenômenos, têm acontecido para mostrar, apontando a volta de Jesus, apontando a volta do Senhor. Ontem, quando fechava o tempo, tudo bem que veio um dilúvio, não é chuva, quase que um dilúvio, mas o tempo ficou negro antes, o tempo ficou escuro. Significa que, olha, vai chover. Ou você já viu cair uma tempestade, olhar para cima e não ver onde será que a nuvem foi parar? Você já viu isso? Eu acho que você nunca viu isso. O pessoal lá estão internados por aí, vê essas coisas, a gente não. Está no juízo perfeito, não vê essas coisas não. Mas o céu ele vem, as nuvens vêm, cobrem, se fecham, às vezes até uns trovões antes, os relâmpagos, como quem diz assim, ó, se prepara. Se tiver roupa no varal, tira. Se tiver alguma coisa para fora, ela guarda, porque vai chover. Então, amado, essa palavra tem sido anunciada há mais de 2000 anos, dizendo que Jesus vai voltar. Os acontecimentos apontando para o final dos tempos, para que a pessoa não seja pega de surpresa. Não seja pega de surpresa. Olha só para a parábola das 10 virgens. Eram 10 que estavam esperando o Senhor, mas algumas se prepararam para a espera de Jesus, as outras não. As loucas são conhecidas também como insensatas ou imprudentes. Elas simplesmente viveram suas vidas. É como a igreja que simplesmente, nos dias de hoje, nos nossos séculos, no nosso tempo, que simplesmente vive a vida como qualquer pessoa. Ah não, eu vivo minha vida, mas de vez em quando eu vou na igreja. Eu vivo a vida, mas todo domingo eu estou lá. Eu vivo a vida, mas a minha vida, do meu jeito, mas sabe, o Senhor entende. Claro que Ele entende. O Senhor entende que nós temos condição de buscar o nome dEle. O Senhor entende que nós temos condição de clamar a Ele. O Senhor entende que, devido ao nosso trabalho, devido aos nossos estudos, nós não temos tempo às vezes de estar na igreja, mas nós podemos nesse momento clamar ao Senhor lá na nossa casa, invocar o nome do Senhor lá, louvar a Ele lá. Ele vai se manifestar lá para cada um de nós. Não é um fato, querido, de nós temos a oportunidade de estar simplesmente aos sábados e aos domingos na igreja, que nós vamos buscar ao Senhor ou querer ter um temor de Deus simplesmente no final de semana. O temor do Senhor tem que nos acompanhar, tem que acompanhar a vida do cristão. Então muitos especialistas tentam falar a respeito desse assunto, mas algo assim bem interessante que chamou a atenção é que nessa quarta vez que vai acontecer isso, vai ter esse acontecimento de que a lua, isso é simbólico também, é que a lua vai se transformar em sangue, ela vai se avermelhar. Interessante e curioso que eu vi tudo isso aqui. Em todos esses anos, em cada ano que aconteceu, algo aconteceu, e algo que fez a diferença no cristianismo,
entre os judeus também, mas algo que fez diferença, principalmente assim no cristianismo, aquele que tem a sua fé em Cristo Jesus. Em 1492, por exemplo, no último ano da Inquisição espanhola, quando os judeus eles foram expulsos da Espanha, aconteceu isso em 1492. Em 1948 também, quando o Estado de Israel e a guerra da independência, quando eles passaram, se tornaram uma nação, também aconteceu esse evento. Também aconteceu. Em 1967 também, no início da guerra dos 6 dias, quando Israel lutou contra as nações árabes, e conquistou parte de Jerusalém, também aconteceu isso. Você está dizendo assim, talvez, pastor, mas o que você quer dizer que vai acontecer na terça-feira? Não quero dizer que vai acontecer nada. Quem diz o que acontece é Deus. Só estou dizendo que nós precisamos preparar as nossas vidas. Nós precisamos preparar, querido. Precisamos nos achegar debaixo da potente mão do Senhor para que Ele possa cuidar de cada um de nós. Precisamos, querido, ter um referencial como igreja de Cristo nos últimos dias, nos dias em que nós vivemos, amado. Precisamos ter um referencial, precisamos ser vistos e até mesmo reconhecidos como igreja. Não dá para nós querermos ser aceitos pelo mundo, porque o mundo nunca vai aceitar aquilo que é de Deus. Jesus disse certa vez: o mundo ama aquilo que é seu. O mundo ama o seu sistema. O mundo ama a prostituição. O mundo ama o adultério, tanto que são divulgados por aí, tantas novelas, filmes e seriados. O mundo ama a pedofilia. Tem algum anúncio outro contra, mas é mais para uma aparência. Mas o mundo ama isso. Pessoas estão lutando para que isso aconteça, para que as nossas crianças elas venham a viver uma vida, sabe, que não é delas, não pertence a elas, sabe? Esse é o mundo em que nós vivemos, em que tentam nos corromper todos os dias, e a gente ainda paga, desculpa a expressão amada, que eu não gosto dessas coisas, eu não gosto de política, a gente ainda paga esse monte de gente para estar lá muitas vezes para destruir nossa família. Para isso que a gente paga esse povo que está lá, para deturpar a mente das nossas crianças. Sabe, querido? Para tirar os nossos direitos e bota imposto no povo, Querem aumentar os salários dele, bota mais imposto também. Depois de 8 anos, depois de 2 mandatos, é uma aposentadoria, vai acumulando lá. Eu nem tenho esperança de aposentar. Nem tenho esperança, eu quero descansar no céu, vamos embora, fazer o que tem que ser feito. Para nós que vivemos num mundo como esse, irmão, a esperança nossa é Cristo, o descanso é no Senhor. Descanso nós só temos o Senhor. Você pode pensar assim, você não tem expectativa nenhuma. Eu tenho expectativa muito grande, irmão. Eu oro a Deus todos os dias, a minha expectativa, aquilo que é o principal na minha oração que eu apresento diante do Senhor é: Senhor, não feche as portas não, Senhor, mas continua dando misericórdia, continua dando graça, continua ajudando, continua fortalecendo. Não retira, Senhor, o teu espírito de cada um de nós. Não retira, Senhor. Não retira. Porque o homem vai mostrar, na verdade, quem ele é. Então, nos dá, Senhor, mais da tua presença. Nós queremos mais. Queremos agradar ao Senhor. A oração é: Senhor, mostra-nos a cada dia o teu caminho, Deus. Mostra-nos a cada dia o teu caminho. Ainda que as nossas amizades tenham que ser refeitas, nossos valores tenham que ser revisados. Lembrar sempre no lugar onde nós caímos: puxa, eu tropecei, pedir perdão, tem que buscar de Deus. Ainda que o conserto ele tenha que ser constante, mas precisa ter. Nós não sabemos, nós deitamos, dormimos, acordamos e não sabemos se vamos, querido, dormir de novo mais uma noite. Nós não sabemos. Pessoas morrem do nada. A pessoa pode pensar assim: não, pastor, mas eu estou saradão, olha só meu físico, estou bem. Tá. Ninguém diz que alguém morre por fraqueza, porque tem físico ou tem barriga grande. Ninguém. Eu estou meio fora de forma, então acho que eu vou morrer. Não. Só morre porque Deus pede aquilo que tem dentro da pessoa. O que sobra é só um boneco de barro. E passa um pouquinho de tempo, ele começa a cheirar mal, já começa a se desintegrar, começa a se decompor e pronto. Já era, não é mais nada. Mas existe dentro de nós um espírito. Existe dentro de nós uma alma que vai prestar contas para Deus. Vai prestar contas para o Senhor. E diante dos homens, é interessante que nós vigiamos a nossa atitude. Mas nós esquecemos muitas vezes de vigiar elas diante de Deus. Você pode ver quando alguém quer fazer alguma coisa errada, o que ele faz? O gatinho para a direita, o gatinho para a esquerda,
Os olhos do Senhor veem todas as coisas. Eles passeiam por toda a terra. O Senhor esquadrinha os corações e os pensamentos dos homens. Os olhos do Senhor estão andando, passeando sobre as nossas vidas, procurando o adorador que lhe adora em espírito e em verdade, procurando alguém que glorifique a Ele, estando bem ou não estando muito bem, estando com saúde ou a saúde não colaborando tanto, mas ele continua adorando o Senhor. Ainda que desempregado, ou até mesmo trabalhando, ainda que ganhando bem ou não tão bem como gostaria de ganhar, mas ainda continua, os olhos do Senhor continuam buscando esse tipo de adorador, continuam buscando ainda esse povo. Não adianta, amado, nós entrarmos, por exemplo, numa empresa, em determinado lugar, subir em cargos e a pessoa vai falar assim: puxa, agora estou bem. Não, amado, nós nunca vamos estar bem se nós não tivermos Deus na nossa vida. Nós nunca vamos estar bem, querido, se o Espírito Santo não for morador dentro da nossa casa, do nosso lar. Se o nosso coração não for a morada de Deus, nós nunca vamos estar bem, querido. Nós sempre vamos ter motivos para estar preocupados. Preocupados quando dá uma dorzinha no peito: ah, meu Deus. Preocupado, querido, quando acontece alguma coisa: e agora o que vai ser? Então, querido, nós nunca vamos estar bem se nós ausentarmos do Senhor. Nós nunca vamos estar bem, querido, quando nós começarmos a nos preocupar mais com as nossas vidas do que com as coisas de Deus, do que com o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Talvez você pense assim: pastor, mas eu busco em primeiro lugar o reino, porque Deus não acrescenta? Será que nós buscamos o reino, irmão? Você já viu algum passarinho passando fome? Você já viu algum passarinho com a mochilinha nas costas, ou empurrando um carrinho? Você já viu acontecer isso, não? Mas eles louvam o Senhor com sol, com chuva. A gente acorda às vezes com o louvor dos pássaros cantando no quintal de casa. Às vezes até comer comida do cachorro, dos passarinhos, do passarinho, né? Então, amado, louvor, eles acordam louvando o Senhor e no final da noite louvando o Senhor. E você viu com o passarinho murmurar? Você já viu? Os passarinhos fazendo fofoca, você já viu ou não? O passarinho debruça a asa no ninho do outro e fala: o outro ali falando mal do outro, você já viu ou não? Não. O tempo que nós perdemos fofocando, eles estão louvando a Deus, louvando o nome do Senhor, adorando a Ele. Então você percebe que nós precisamos aprender. Até com a formiga Deus nos manda aprender. Vai ter com a formiga preguiçosa. Então, querido, nós precisamos aprender um pouco mais, querido, a respeito dos valores de Deus para as nossas vidas, a respeito daquilo que Deus quer, a respeito daquilo que Deus tem para cada um de nós. E é interessante que a lua é também um sinal para Israel e o sol para os gentios, mas, querido, é algo assim bem interessante, porque Jesus falou a respeito desse assunto no Evangelho de Mateus. Jesus comentou, Jesus falou a respeito desse assunto. Jesus, ele entrou e falou: olha, vai ser o final dos tempos quando isso acontecer. E porque perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que vai ser o fim do mundo? Quando é que vai ser o final de tudo isso? Jesus começou a dar algumas dicas a respeito de como e algumas coisas que aconteceriam no final. Guerras, rumores de guerras, embora isso já faz algum tempo. Mas você olha para as profecias e me fala qual é que falta acontecer. Procura na tua Bíblia. Você me responde: olha, pastor, falta acontecer isso aqui para Jesus vir. Me diz. Depois no próximo culto você vem falar: olha, falta isso para acontecer. Falta isso. A única coisa que falta acontecer, amado, é o pai dizer assim: filho, vai buscar noiva, vai buscar a tua igreja, vai buscar aqueles que são teus, vai buscar aqueles que você comprou com o teu sangue lá na cruz do Calvário, vai buscar cada um. E o Senhor Jesus então vai com certeza sair por ali, e os anjos vão fazer a colheita. Vão fazer a colheita, os anjos vão fazer a colheita, querido, e cada um, querido, vai ser reconhecido por aquilo que tem dentro de si, não por aquilo que tem no seu bolso, não pela propriedade que tem, que possui, pela empresa que trabalha, ou pela credencial que tem, mas cada um, querido, vai ser reconhecido por causa da marca, por causa do selo que Jesus falou, que Ele mesmo tinha. Esse é o Pai vos selou. O selo do Espírito Santo, o selo da promessa, a marca da promessa. E a promessa de Deus para as nossas vidas é a vida eterna em Cristo Jesus, é estar no descanso eterno com o Senhor. Por mais que nós queiramos, amados, as bênçãos de Deus, é maravilhoso ser abençoado pelo Senhor. E é automático, irmãos. Se você servir a Deus, se você for fiel ao Senhor, é inevitável. Deus vai te abençoar. O Senhor é fiel e é justo. Você não precisa estar correndo atrás de
O salmista mesmo diz: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas ele está falando de justo, pessoa que é justificada pelo Senhor, pessoa que ela tem o Jesus como seu advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. Pessoa que reconhece que não é nada, não é nada. Assim como diz a palavra do Senhor, somos pó, barro, cinza, somos os mais miseráveis se nós esperarmos só nesse mundo. Quando a pessoa reconhece isso na vida dela e declara diante do advogado chamado Jesus, aí a graça de Deus alcança. Eu sou meio breve hoje. Eu estava conversando com alguém hoje, com alguém esses dias. A pessoa falou assim para mim: puxa, pastor, ainda bem, né? Eu falei: ainda bem o quê? A pessoa falou assim: ainda bem que eu tenho Jesus, ainda bem que Jesus, ele está aqui, ele veio, né? Deixou o Espírito Santo, mas ainda bem que ele está lá no céu, porque ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Ele estava aqui, e a palavra está aqui para justificar aquele que quiser, aquele que reconhecer. Eu disse: mas lá ele não vai justificar ninguém. O tempo da justificação é esse. Esse é o ano aceitável do Senhor, como diz o livro do profeta Isaías 61. O ano aceitável do Senhor. Você quer morar no céu? Você quer passar a eternidade com Deus? Não adianta cortar caminho, querido. O caminho das boas obras não leva ninguém para o céu, para lugar nenhum. Simplesmente vai tirar algo de você e beneficiar outra pessoa. Mas o que nos leva, querido, o que nos garante o passaporte para o céu, é a nossa vida no altar, a nossa vida com Deus. E essa o pastor não conhece a toa, não conhece. A gente se vê de vez em quando, né? Alguns um pouco mais, durante a semana, mas é bem pouco mesmo. Esse pastor não conhece, o irmão que está do outro lado não conhece. Não conhece. Você não conhece, ele conhece bem pouco a minha vida. Quando todo mundo sai de casa, eu fico lá sozinho, TV ali, computador ali, tudo ali, o que eu faço da minha vida, o que eu faço? Quando não tem ninguém perto, a esposa não está perto, está no trabalho, está em outros lugares, aquele monte de pessoas assim, oportunidades para tomar outros caminhos, outros rumos, para mostrar que a gente também faz parte, né? Para a gente ser bem aceito. O que será que eu faço? Qual que é a minha palavra? O que eu aceito para a minha vida? O que eu aceito para mim? O que eu tenho para mim como princípio? O que eu tenho para mim, querido? Quando nem um olho humano me vê, quando nem um olho humano me enxerga, quem eu desejo? O que eu desejo para mim? Qual a minha ansiedade? Qual a minha ansiedade? Qual a expectativa que existe dentro de mim? Eu não sei, irmãos, o que acontece. O apóstolo Paulo disse, e nós vamos ler daqui a pouco, ele fala a respeito de um motivo de entre nós ter muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas quando nós olhamos para a expectativa da igreja hoje, uma expectativa estranha, uma expectativa. Nós precisamos fazer planos, sim, esperamos, a resposta vem de Deus, é claro. Mas nós temos uma expectativa totalmente terrena. E às vezes a gente conversa durante mais de meia hora com alguns irmãos, a gente não consegue ouvir algo de Deus. Você fala assim: não, eu não vou falar, não, vou esperar ele falar para mim. Quanto tempo eu vou ficar nessa vontade? Eu vou demorar para ouvir algo. Você fica ali, tempo, não ouve nada de Jesus. E nós acabamos acreditando que nós estamos enfermos, nós estamos doentes. Nós precisamos mais e mais do médico Jesus na nossa vida. Nós precisamos mais e mais do Senhor. Para que nós venhamos, porque a Bíblia diz que aquilo que está no coração é o que sai da nossa boca. Então, se saem algumas expectativas diferentes da nossa boca, porque é isso que é plantado, é isso que existe dentro do nosso coração. É porque nós estamos dando talvez mais tempo para o Senhor, para a televisão, para o computador, para os amigos, para os vizinhos, para os afazeres, do que para Deus, do que para Jesus. Mas, querido, eu tenho certeza que quando nós pegarmos a Bíblia logo pela manhã, quando nós orarmos ao Senhor por um pouco mais de tempo, quando nós passarmos a deixar o louvor fazer parte do nosso dia a dia, quando nós começarmos a desejar as coisas que estão do céu, isso dentro de nós, eu tenho certeza que você não vai precisar falar assim para alguém: ó, você não percebeu nada em mim? Mas se você fizer uma amizade, a pessoa fala assim: não percebi não. O quê? Seu signo é de leão?
Não. Você não percebeu nada assim em mim, nas conversas, assim. Eu sou não. Aquela piada que você contou. Não. Assim, as coisas diferentes. Você não percebeu em mim assim do jeito. Não. Aí a gente tem que dizer assim, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel. Você não tem que dizer isso. Melhor às vezes nem dizer, para a pessoa não se admirar. Mas você, verdade, sério, por que igreja você vai? Eu estou falando assim porque eu conversava com alguém essa semana, falando a respeito da palavra, com alguém que é autoridade sobre nós a respeito da palavra, e chegou um amado, assim, e ele chegou todo agitadinho assim, tal, e ouviu que a gente estava falando da palavra, e ele falou assim, e você, quando é que você vai na minha igreja? O moço olhou para ele e falou assim, igreja? Que igreja? Você está louco? Ele falou, na igreja. Eu falei, que igreja que você vai? Só se for no bar da esquina. Não, igreja. Não é igreja mesmo. Por aqui, igreja. Mas vou na igreja tal. Pô, verdade, mano. Quem é que vai imaginar um negócio desse? Eu falei, Senhor, tá mal. Tá complicado. Às vezes é preferível nem falar que é cristão para não envergonhar o nome de Jesus. Mas é preferível, querido, buscar do Senhor, de Deus. Sabe, querido? Ser uma árvore, assim como diz o Salmo 1, plantada junto a ribeiros de água, para que venha dar fruto. E aqueles frutos que estão escritos lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, frutos do Espírito. Porque quando você tem o Espírito Santo na tua vida, querido, os frutos começam a brotar em você. E lá fala a respeito dos nomes dos frutos. Aí as pessoas vão perguntar diferente para você. Poxa, mas você é diferente, você é assim. O que acontece com você? Que mundo você é? Você pode falar, eu sou do mundo de Deus, da pátria celestial, e vou morar na Nova Jerusalém. Amém? Graças a Deus por isso.